Bom dia! O seu fim de semana no campo começa agora. Informações, expectativas de safra, os desafios para os produtores e os protagonistas que movem a nossa terra. Fique comigo e confira tudo o que preparamos para você. Produção de azeite no Brasil deve alcançar marca histórica este ano, chegando a 1 milhão de litros. E o principal responsável por esse recorde é o Rio Grande do Sul, que responde por 80% desse volume. Produtores rurais de Roraima enfrentam um desafio: o aumento descontrolado de lagartas que atacam plantações de milho e destroem áreas de alimentação do gado. Queijo produzido em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, ganha prêmio em competição internacional e conquistou o voto de mais de 300 jurados de vários países. Vamos conhecer a história de uma família que há 30 anos produz mandioca na região de Ribeirão Preto. Do plantio ao processamento, a raiz brasileira é exportada para a Europa e Estados Unidos. Você já viu bota feita com couro de arraia, elefante ou tubarão? Em Araçatuba, interior de São Paulo, a produção artesanal mantém viva essa tradição que se adapta ao tempo, um instrumento de trabalho e um símbolo de identidade do homem do campo. E no quadro Receita da Roça, o prato de hoje é feito com risone, que é um tipo de massa italiana de trigo, combinado com um molho de tomate rústico e um toque de queijo caipira. Tudo isso a partir de agora no SBT Agro Interior, que já está no ar. Olá! Começa agora o nosso encontro com a informação aqui no SBT Agro Interior. Vamos juntos conferir tudo o que é destaque no agronegócio brasileiro. E olha só, tem muito mais conteúdo esperando por você no nosso YouTube e nas redes sociais. Junte-se a nós e faça parte da nossa comunidade. E se quiser dar alguma sugestão de reportagem, entrar em contato com a nossa produção ou mandar fotos, o WhatsApp é o 16 99641 6756. Começamos com a notícia sobre a produção de azeite no Brasil, que deve alcançar uma marca histórica este ano, chegando a 1 milhão de litros, segundo o Instituto Brasileiro de Olivicultura, que é a associação que reúne toda a cadeia de azeite no país. E o principal responsável por esse recorde é o Rio Grande do Sul, que produz cerca de 80% desse volume. Por lá, os produtores estão em plena safra da azeitona. É tempo de colheita da azeitona. Do pequeno fruto é extraído o óleo, que dá origem ao azeite de oliva. O Rio Grande do Sul lidera a produção nacional. Neste ano, dos cerca de 1 milhão de litros produzidos no Brasil, 80% vão sair do solo gaúcho. O inverno do ano passado e as chuvas somente no momento certo, com certeza, tiveram um papel importante nisso. E agora, muitos produtores que fizeram esse investimento no passado começaram a ver resultado e ter as suas colheitas em maior volume. São cerca de 350 produtores espalhados por mais de 100 municípios. Entre eles, o Rafael. Na propriedade da família, em Viamão, município vizinho a Porto Alegre, serão produzidos 16 mil litros de azeite. Um crescimento de 110% em relação à safra passada. Mais do que volume, aqui a preocupação é com a qualidade do azeite que chega ao consumidor. Hoje a gente utiliza sistema de centrífugas, que são muito mais modernos, não tem contato com ar e que mantém a qualidade do azeite, tanto nas notas de sabor, azeites maravilhosos, para te teres uma ideia, atingem até 7 notas de sabor. Os nossos azeites nos campeonatos internacionais têm atingido de 12 a 14 notas de sabor. Mesmo com a qualidade reconhecida, inclusive em concursos internacionais, o azeite de oliva ainda tem muito mercado a ser explorado no Brasil. O consumo per capita é surpreendentemente baixo se comparado a outros países. E desse total consumido aqui, apenas 1% é de azeite de oliva brasileiro. O desafio passa pela educação do consumidor. Mais do que temperar saladas, o azeite de oliva pode surpreender em diversas combinações, inclusive com doces. Eu adoro comer na salada, mas em pães, enfim, de experimentar de outras formas, acho que faz muito sentido. Vai passar a consumir mais? Com certeza. E para obter a melhor experiência, a dica é fugir dos azeites de safras mais antigas. Ele vira
azeite plano com pouca complexidade e notas de sabor. A melhor coisa é buscar azeites jovens, frescos, e o azeite nacional é a melhor opção com relação a isso. Olha aí, apenas 1% do azeite consumido no Brasil é produzido aqui. E produtores rurais de Roraima estão em alerta máximo. O motivo é o aumento descontrolado de lagartas que atacam plantações de milho e destroem áreas de pastagem, ameaçando a alimentação do gado. Entre as pragas mais comuns em Roraima estão diferentes tipos de lagartas, que podem atingir tanto áreas de pastagens quanto lavouras como o milho. A lagarta do cartucho, por exemplo, é uma das que mais preocupam produtores por atacar diretamente o desenvolvimento da planta. Já o curerê também exige atenção pelo hábito de consumir folhas. Especialistas explicam que a presença desses insetos no ambiente é natural e só se torna um problema quando há aumento descontrolado da população, causando danos à produção e comprometendo áreas de alimentação animal. O estado de Roraima passou recentemente por problemas sérios com relação ao ataque de pragas em pastagens. É um complexo de pragas, né? Inclusive existe percevejo, cigarrinhas, mas as lagartas também têm um dano significativo nas pastagens. Quando ocorre esse aumento significativo dessa população de insetos pragas, aí há uma degradação significativa e prejudica os animais em campo. O principal dano que nós verificamos foi em 2024, então faz 2 anos atrás. Tivemos sérios danos, uma morte significativa de animais devido à ausência de alimento. Essas pragas, elas são comuns. A nossa preocupação é que se ocorre um desequilíbrio, tende a aumentar significativamente a população de praga. A Agência de Defesa Agropecuária de Roraima acompanha as ocorrências e atua na fiscalização e orientação aos produtores, principalmente quando há registros de problemas em propriedades rurais, fortalecendo o diálogo e as medidas de controle. Então, é importante que o produtor nos procure. Caso ele observe esses danos significativos à sua propriedade, é interessante, é fundamental que ele procure os órgãos estaduais, principalmente a Agência de Defesa, para que a gente possa, no primeiro momento, saber onde que está tendo esse foco de aumento e que a gente possa agir de maneira enérgica e rápida. Um queijo produzido em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, ganhou o prêmio Ouro em uma competição internacional. Para isso, teve que conquistar o voto de mais de 300 jurados de vários países, que avaliaram mais de 2.000 queijos. Uma equipe da TV Alterosa, no sul de Minas, foi conhecer a fábrica onde este campeão é produzido. Antes de chegar ao prêmio, o queijo passa por um processo que começa lá no campo. O leite utilizado vem de produtores da Zona da Mata. Ao chegar ao laticínio, passa por análises de qualidade. Só depois começa a produção. O leite ele vem por essa tubulação e a primeira parte que ele é tratado é aqui. O que é feito aqui? Aqui a gente confere a temperatura e adiciona os ingredientes, né? Aí aguarda depois a coagulação do leite para ele poder cortar, igual ele está cortando lá, porque aí vai ter a separação da massa para o soro, que é onde vai fazer o queijo. Aí... Depois o leite fica descansando ali? Fica, uns 40 minutos, mais ou menos, esperando o coalho agir. Depois disso, a produção segue com técnica e precisão. A massa é mexida, cortada e moldada. Depois do leite ser coagulado e mexido até dar ponto no tanque ali em cima, agora ele vem aqui para dar forma. É mais uma etapa do processo, né, Luiz? É mais uma etapa do processo. Aqui a gente informa o queijo e deixa ele escorrer, aí espera um pouco, depois tomba o carrinho que aí vira todos os queijos de uma vez só. Aí espera ele escorrer novamente, tomba ele de novo e leva ele para a câmara fria. Um dos processos para a produção do queijo é a maturação.
Olha só como que os queijos já estão bem bonitos. E eles estão aqui na câmara de ar fria. É onde o queijo vai desenvolver os aromas, o sabor, a acidez, né? E dá a sua característica real, né? Onde o fermento, que são as bactérias, vão desenvolver durante esses dias para completar o sabor. Por que você deixa ele durante 30 dias aqui? Porque apura mais o sabor, né? Ele fica mais aromático. O pessoal de casa entender, qual que é a temperatura que a gente está aqui agora? Aqui a gente está a 10 graus. Esse daqui, gente, o queijo Minas Padrão é o que ganhou o concurso. Luiz, uma pergunta de milhões, uma pergunta difícil. Por que você acha que o seu queijo foi escolhido para poder ganhar esse título? É um trabalho de equipe, né? É muito esforço, muita dedicação, muito carinho. A turma toda, assim, minha equipe toda, nós estamos de parabéns, né? O resultado de todo esse processo foi o reconhecimento internacional. A medalha de ouro coloca o produto de Juiz de Fora entre os melhores do mundo. Vamos provar esse queijo também, né? A gente tá falando bastante aqui dele, como um bom mineiro com um cafezinho. Vamos lá. Essa parte aí é difícil, hein? Agora é hora de falar sobre tempo e clima, assunto para o nosso consultor em agrometeorologia, professor Glauco Cortes. A primeira semana de julho será marcada por estabilidade atmosférica, dominada por massas de ar de origem polar enfraquecidas e um sistema de alta pressão, resultando em céu claro, grande amplitude térmica diária e condições favoráveis para as operações de campo que exigem um solo seco. A semana marca o início oficial do inverno meteorológico no estado, com padrão climático típico da estação seca, um tempo estável, com baixa precipitação e temperaturas de amenas a frias. Podemos dividi-lo em dois períodos. No período de 1º a 4 de junho, o tempo tende a ser seco e estável, sem chuvas, com temperaturas mínimas entre 13 e 14 graus e as máximas variando de 21 a 26, com umidade relativa baixa, principalmente no período da tarde, podendo girar aí entre 45% e 60%, sendo mais altas no período da manhã, entre 78% e 82%. Dessa forma, haverá nesses dias uma janela boa para as operações agrícolas. Já o período de 5 a 7 de julho, nós vamos ter a entrada de uma frente fria fraca, que vai provocar uma chuva aí bem leve, cerca de 4 milímetros acumulados nesses dias. As temperaturas vão ficar estáveis aí entre 15 e 23 graus, com o céu um pouco mais nublado e encoberto, e a umidade relativa tende a ficar mais elevada, com risco de geadas leves nas áreas de maior altitude. Esse padrão climático é fundamental para o planejamento das atividades agrícolas, especialmente para o plantio das culturas de inverno, como trigo, aveia e triticale, e a continuidade da colheita das culturas de verão, como café e cana-de-açúcar. Para essas culturas agrícolas, o que nós teremos? Por exemplo, o café arábica. Nos dias 1 a 4 serão excelentes para a colheita, pois a umidade relativa baixa favorece a secagem em terreiros e a trafegabilidade das máquinas. Já os dias de 5 a 7, com pequena chuva, impede a colheita e ainda existe o risco de reidratação dos grãos, sendo obrigatório cobrir ou recolher o café nos terreiros, principalmente a partir da tarde do dia 4 de junho. Para a cana-de-açúcar, o período de 1 a 4 vai ser ideal para intensificar a colheita, pois as máquinas trafegarão de forma mais fácil e o ATR estará mais concentrado. Já nos dias de 5 a 7 haverá algumas restrições, mas nada que impeça o processo de colheita. O milho safrinha está no campo em fase de floração ou pré-floração, sendo um momento crítico para a produtividade.
E os dias de 1 a 4, vai existir um risco de estresse hídrico severo, principalmente devido à falta de chuva, umidade relativa do ar baixa e temperatura elevada. Já os dias de 5 a 7 terá uma chuva leve, mas que será insuficiente para um alívio desse estresse, devendo os produtores pensarem na possibilidade da irrigação. E para a cultura do trigo, que está em fase de plantio, os dias 2 a 4 haverá uma janela ideal para essa operação, com o solo na umidade correta, favorecendo o tráfego das máquinas. Se possível, pensar no plantio de aproximadamente 50 a 60% da área nesses dias, pois nos dias 5 a 7 nós teremos o solo mais úmido, onde será mais difícil o tráfego das máquinas. Obrigado, professor. Previsão agora para este fim de semana, que deve ter tempo mais frio em boa parte do estado de São Paulo. No leste paulista e no litoral, a umidade vindo do mar ainda favorece garoa e chuva fraca isolada. Já no interior, o sol aparece mais e o tempo fica firme na maior parte do dia. Vamos acompanhar o clima em algumas cidades da nossa área de cobertura. Araraquara deve ter domingo de sol entre nuvens e temperaturas amenas, com mínima de 16 e máxima de 28 graus. Bauru terá tempo firme durante a maior parte do dia e possibilidade de chuva fraca isolada no final da tarde, com 1,5 milímetros. Andradina segue com predomínio de sol e tempo seco. E Catanduva deve ter domingo de tempo estável, com aumento de nuvens à noite. Marília terá sol entre nuvens e calor moderado durante a tarde. Taubaté segue com muitas nuvens e chance de chuva fraca. Caraguatatuba continua com tempo instável e previsão de pancadas no litoral norte, com até 15 milímetros. E Batatais terá manhã fria e tarde com o sol aparecendo entre nuvens. Agora, a Thaís Celentano tem um recado para você. Olá, que coisa boa chegar para vocês com novidades e recadinho importante. Eu quero falar com você que é produtor de gado e quer alta rentabilidade do seu rebanho. Sabe como é que você vai conseguir isso? Com a Rondon Coxos. Dá só uma olhadinha. Rondon Coxos é uma empresa que fabrica artefatos de cimento pré-moldados para a pecuária e oferece uma linha completa de comedouro e bebedouro para seu rebanho. Os produtos são de altíssima qualidade e com enorme resistência no concreto, ferragem estrivada, acabamento impermeabilizante, com melhor qualidade e durabilidade nos coxos para a sua propriedade. Tudo isso gera mais resultado para você, pequeno, médio e grande produtor que busca lucratividade e uma alternativa mais rápida e ágil para a engorda no seu rebanho. Gado no coxo tem resultado rápido, por isso, pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Acesse agora mesmo o site que está aparecendo no seu vídeo, rondoncoxos.com.br, ou curta as redes sociais da Rondon Coxos, que estão aparecendo aí para você, facebook.com/rondoncoxos e no Instagram, @rondoncoxos. Entre, curta toda a linha de produtos em coxos para gados e ovinos, fossas sépticas, cercas, postes de alambrados e muito mais. Qualidade, durabilidade e confiabilidade, a Rondon Coxos entrega isso e muito mais. E sabe o que é melhor? Você pode ter tudo que a Rondon Coxos oferece aí na sua propriedade, porque eles entregam em qualquer lugar do nosso Brasil. E para que você tenha muito mais resultados, tem que ser com a Rondon Coxos, a empresa mais abençoada desse Brasil. No próximo bloco, vamos conhecer a história de uma família que há 30 anos produz mandioca na região de Ribeirão Preto. A raiz, que vem ganhando destaque na culinária internacional, vai do interior de São Paulo para restaurantes da Europa e Estados Unidos. Eu volto já. Estamos de volta. Neste mês entrou em vigor o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que iniciou a redução da tarifa de 9% cobrada sobre o café solúvel brasileiro. A medida impacta positivamente o processamento e a industrialização e dá mais competitividade ao café brasileiro, frente a concorrentes como o Vietnã.
Com o novo acordo, esse percentual de 9% será reduzido de forma gradual ao longo de 4 anos. A expectativa do setor é de recuperação de espaço no mercado internacional, principalmente diante da competitividade com outros países exportadores. Nesse mês de maio, inicia-se a aplicação provisória do acordo União Europeia-Mercosul. Para o setor de solúvel isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma tarifa de 9% que vai ser desgravada proporcionalmente em 4 anos. Esse ano agora já vai ser implementada uma redução que vai equivaler a 1,8% nesse imposto. Isso é muito importante porque a União Europeia é o nosso segundo maior destino. É um volume muito parecido com o que vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o nosso principal destino, a União Europeia é o segundo destino, mas em volumes praticamente 16 mil toneladas, um volume muito próximo. São negócios gerados que são da ordem de 230 milhões de dólares. Segundo Aguinaldo, a medida pode impulsionar as exportações e fortalecer a indústria brasileira de café solúvel. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. E o acordo deve ampliar as oportunidades para o setor nos próximos anos. E que vinha correndo o risco de perder para a concorrência de países que mantêm acordos comerciais com a União Europeia, como é o exemplo do Vietnã, que há 3 anos fez um acordo e vinha crescendo, já quase ultrapassando o Brasil como o maior fornecedor de solúvel na Europa. A tarifa sendo zerada em 5 anos nos possibilita até um crescimento e voltar a exportar o que nós fazíamos há 15 anos atrás, onde o nosso volume era 30% maior do que é hoje. Então é um grande momento, é um marco e o setor está bastante esperançoso numa ampliação de mercado. Vamos saber agora os destaques da cotação agrícola. A semana foi marcada por uma alta quase que generalizada para os preços da soja na maior parte das praças brasileiras. Levantamento da AgRural na quarta-feira mostrou a saca cotada a R$ 130 no Porto de Paranaguá, elevação de R$ 1 em relação ao dia anterior. No Porto de Santos, a saca se valorizou 50 centavos para R$ 130,50. Já em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a saca ficou estável em R$ 128. A alta do dólar favoreceu a elevação nos preços da soja do Brasil. A moeda americana encerrou a quarta-feira em alta de 0,66% a R$ 5,06. No momento em que a colheita da safra brasileira está praticamente encerrada, há pouco espaço para mudanças significativas nas cotações da soja internamente, uma vez que o quadro de oferta ainda é favorável. Na Bolsa de Chicago, os preços do grão encerraram as negociações praticamente estáveis. Os contratos da soja com entrega para julho fecharam em baixa de 0,06% a $11,85 o bushel. A mandioca começou a ser cultivada por povos indígenas da Amazônia há cerca de 9.000 anos. E nos últimos tempos, ela deixou de ser apenas um alimento de subsistência para se tornar um ingrediente de destaque na culinária internacional. A ONU já elegeu a mandioca como o alimento do século XXI, por causa do seu potencial gastronômico e sua importância para a segurança alimentar. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo. E hoje nós vamos conhecer uma família de Taiúva, na região de Ribeirão Preto, que começou a produzir mandioca há 30 anos. Eles plantam, colhem, processam e agora exportam para a Europa, Estados Unidos e outros países. O primeiro canto do galo já encontra o campo em atividade. No meio da plantação, a roçadeira ajuda a fazer o trabalho que durante décadas exigiu só a força no braço. A máquina prepara o solo, mas a colheita... Já existe um sistema mecanizado para arrancar a mandioca da terra, o que agiliza muito o processo. Mas aqui nessa plantação, por exemplo, é tudo manual, principalmente por causa do tipo de terreno que não permite a entrada da máquina. E olha, vou testar aqui. Não é fácil não, tem que fazer força, viu?
Aqui em Itaiúva, interior de São Paulo, a máquina só ajuda a roçar e fofear o solo. Mas trazer a raiz à tona, que cresce profunda, pesada, ainda é do jeito antigo. Na área rural do município de 6.500 habitantes, a família Massoni cultiva a mandioca há quase 30 anos. Tudo começou bem pequeno, com o sonho do patriarca. Hoje, a produção de 4 toneladas por dia é comandada pelos filhos. Além do plantio nos 5 alqueires, eles também compram de outros produtores e incentivam a agricultura familiar. A gente planta, colhe, compra também um pouco, né? Incentivar os produtores a plantar e a gente atender os mercados, a nossa demanda, que é bastante grande, graças a Deus. E é uma coisa que a gente sempre fez desde pequeno, gostoso, veio de pai, veio de tios também. E nós demos continuidade e a gente gosta muito disso. Produzir, comprar, vender e estamos por aqui sempre. Mas nem tudo é alegria. Os produtores rurais comentam sobre um desafio muito presente na plantação: os javaporcos, que são uma das maiores pragas agrícolas e ambientais, devastando grandes plantações ao cavar e consumir as raízes. Tem muito esse tipo de porco aqui na região? Tem, bastante. E o que eles fazem? Destroem toda a plantação? Eles cavucam a raiz embaixo, né? Tombam o pé da planta e comem ela um pouco e vai andando. À noite. Vai destruindo tudo. Destrói, onde passa, destrói. Também chamada de aipim ou macaxeira, a mandioca é originária da América do Sul e o Brasil está entre os maiores produtores do mundo. Segundo a Embrapa, o país é o 5º maior produtor mundial. É cultivada em todos os estados brasileiros e possui enorme relevância social, já que grande parte da produção vem de pequenos produtores. Mas, para a expectativa do mercado atual, precisa de diferencial. Aqui em Itaiúva, ela sai do campo e é preparada. Primeiro, passa pela lavagem inicial. Aqui no lavador de mandioca, a mandioca bate pra cá, pra lá, quer dizer que é mito, então, essa história de que se bater a mandioca, cair no chão, ela fica amarga. Sim, por enquanto, sim. Na época dos nossos avós, né, sempre falava que se batesse a mandioca, ficava amarga. Então deu pra vocês verem que é mito, não fica amarga. Depois de lavar, é hora de descascar. Quantos quilos você descasca de mandioca por dia, mais ou menos? 600 quilos, mais ou menos. Por dia? Por dia. E pensar que lá atrás, quando o pai do Bruno e da Bruna começou, descascar a mandioca não era algo bem-vindo. Ele teve resistência, né? Porque na época só comprava mandioca com casca, né? Então assim, como assim? Descascar mandioca, né? Será que isso vai dar certo? Será que se cozinha? Então ele encontrou bastante resistência. Porém, com o tempo, na hora que o pessoal caiu na graça, aí ninguém mais quis descascar a mandioca. Ninguém mesmo. A raiz que sustenta gerações de brasileiros também acompanha a tecnologia, logística e o mercado internacional. A gente faz Estados Unidos, fizemos Portugal, vai para a Europa, então tem bastante, vai para bastante lugar. A unidade de processamento da família Massoni fica em Ribeirão Preto, local onde a mandioca ganha nova forma, descascada, cortada, embalada a vácuo e pronta para o consumo. Parte da produção, inclusive, já sai cozida. Entre máquinas, embalagens e exportações, a família Massoni ajuda a contar uma transformação silenciosa do agro brasileiro. A mandioca continua nascendo da terra, como sempre nasceu, mas agora carrega algo a mais: valor agregado, inovação e um novo lugar à mesa do consumidor. A mandioca é um prato muito procurado aqui no seu estabelecimento? Sim, é um dos mais procurados. A mandioca frita aqui faz sucesso. Considerada por especialistas como um dos alimentos mais versáteis do mundo, a mandioca também é estratégica para a segurança alimentar do século XXI, segundo a ONU. E não é difícil entender o porquê. Nos últimos anos, chefes renomados passaram a transformar um ingrediente tipicamente brasileiro em estrela da alta gastronomia. Muita cara do Brasil e tá chegando no mundo. Tá ganhando o mundo. Ela deixou de ser apenas acompanhamento. A mandioca virou protagonista.
E depois de todo esse processo para a mandioca chegar até a sua mesa, não dá para olhar para essa delícia e não experimentar, não é mesmo? Para ter um bom desempenho no campo, o produtor rural vive desafios como custo de produção, preço de produtos, impostos, clima, entre outros. E a principal saída para enfrentar esses desafios é o investimento em tecnologia e inovação. A análise é do nosso consultor em mercado agrícola, professor Marcos Fava Neves. A composição do resultado que um produtor vai ter na sua área, ela é função do preço do produto e do custo de produção. O preço do produto, seja ele o açúcar, a cana, a laranja, o café, a soja, o milho, o produtor não tem interferência nenhuma. Ele está variando bastante em virtude das condições do macroambiente, seja seca, problemas de pandemia, os problemas de tarifas internacionais, os problemas aí do próprio câmbio, enfim, esses o produtor dificilmente consegue ter alguma ação, a não ser proteção, vender antecipado, comprar num bom momento. Ele também tem pouco controle ou quase nenhum sobre o custo dos insumos que ele está usando. Mas aonde ele pode tentar fazer a diferença é no uso, na adoção de tecnologia e na produtividade. Eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental, porque a gestão, a inovação e a produtividade, elas estão mais sob o meu controle do que o custo do insumo e do que o preço. Então aí eu tenho que praticar hoje agricultura cirúrgica, eu tenho que ter um comportamento de experimentar tudo que é novo na fazenda, de adotar aquelas tecnologias que estão trazendo resultados aí de melhoria da produção, seja produtos biológicos nas plantas, seja a própria irrigação, né, em áreas que são mais susceptíveis, né, a modificação genética e os produtos chegando aí com resistências, né, a própria fertilização e uso de outros produtos que vão permitir aprofundamento das raízes para poder sobreviver mais a estresse hídrico, toda a tecnologia digital, né, os drones, as imagens de satélite, né, a utilização do que eu tenho chamado da agricultura por metro quadrado e não mais por hectare, ou seja, se você tem um problema de incidência de pragas, de doenças, vamos ver onde que ele está localizado, aplicar o produto só sobre essas lavouras, né, essas áreas, vamos dizer assim. A fertilização também não precisa ser feita em igual quantidade em toda a área, tem área que está o suficiente. Então, você tem um pacote tecnológico hoje que diferencia muito o produtor que está utilizando daquele que não está utilizando. Então, esse é extremamente importante hoje, que o produtor, seja ele de menor porte, de médio porte, utilizar o conhecimento que a cooperativa está trazendo, que a associação setorial está trazendo, que o sindicato está trazendo, mas num momento extremamente difícil, produtividade é a regra do jogo. Resultado por hectare, é isso que nós temos que pensar. E aí fica a dica, tem muita tecnologia, na minha opinião hoje nós temos gente na agricultura que está no celular, no WhatsApp, na inteligência artificial e gente que está ainda no telefone fixo. Então a gente sabe que num momento de extrema dificuldade, preço baixo, custo alto, isso vai ser fundamental para vencer o jogo. A adoção da tecnologia e torcer para que o ambiente de inovação no Brasil seja cada vez mais próspero e que essas possam chegar rapidamente para os produtores utilizarem nas suas áreas. Obrigado, professor. Mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer a produção artesanal de botas feitas com couros exóticos, como de arraia, elefante e tubarão. É rapidinho. Estamos de volta para falar sobre as feiras e eventos mais importantes do setor para a próxima semana. Confira.
De 2 a 7 de junho acontece a FENARROZ, a Feira Nacional do Arroz. O evento, que chega à sua 26ª edição, tem como tema neste ano Tradição que se renova, com foco no agronegócio, vitrines de inovação, exposição de máquinas agrícolas, seminários técnicos, shows musicais e gastronomia. Vai ser em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, conhecida como a capital nacional do arroz. Já no dia 3 de junho, será realizada a Pantanal Tech 2026, evento voltado à inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Vai reunir especialistas, produtores, empresas e instituições com foco nas soluções para o futuro do ecossistema e o desenvolvimento sustentável da região, valorizando o Pantanal como um dos biomas mais importantes do mundo. Será na Unidade Universitária de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. E de 3 a 7 de junho acontece a Exposul, a maior feira de exposição agropecuária, comercial e industrial do Mato Grosso do Sul. A programação conta com dias de negócios, inovação, presença de profissionais e oportunidades do setor agro, além de rodeio e shows. É no Parque de Exposições do Sindicato Rural, em Chapadão do Sul. Mais do que um instrumento de trabalho, a bota é um item indispensável e um símbolo de identidade do homem do campo. E além das tradicionais, algumas são feitas com couro exótico, como a de jacaré e de avestruz. Mas que tal uma bota feita com couro de arraia, elefante ou tubarão? Em Araçatuba, interior de São Paulo, a produção artesanal de botas mantém viva essa tradição que se adapta ao tempo, investindo em tecnologia, novos estilos e materiais. Há 15 anos, a rotina do empresário Edmilson praticamente é a mesma todos os dias. Ele seleciona o couro, prepara o corte e vai seguindo com a produção até o resultado final. Botas artesanais. Edmilson faz questão de verificar cada etapa da confecção em Araçatuba. A equipe é enxuta. Os maquinários aqui são apenas para facilitar a produção em escala, porque todo o trabalho mesmo é manual. A fábrica produz 25 pares de botas por dia e a expectativa é que esse número aumente muito mais neste ano. O ano passado foi um ano excelente para a venda, né? E os rodeios voltaram, né, a todo vapor. Dos 5 da família, 4 trabalham na empresa. Marcelo é o filho caçula do empresário e conta que começou a trabalhar com o pai desde os 15 anos. Quase metade da vida dele é dedicada a transformar recortes de couros em calçados duráveis e de muito estilo. Quando eu entrei, não sabia nem o que era uma bota, mas agora, com o passar do tempo, você vai pegando uma experiência, vai entendendo um pouco. Você pega o produto, você já consegue ver se dá para ir, se tem um defeito, se não tem. Andréia é a esposa de Edmilson, mãe do Marcelo, e participa de tudo. Mas o foco mesmo está no atendimento e nas vendas. Tudo que está exposto nas prateleiras é produzido pela família. O último lançamento são as botas Baby. E o negócio prospera a cada ano, conquistando novos clientes de todo o país. Antigamente era raro pessoas com bota, né, country. Hoje virou moda. Né? Vem pessoas aqui, usam com vestido, usa com saia. Nesta outra fábrica, também de Araçatuba, a produção segue a tradição familiar há 58 anos. No total, são 68 funcionários, bem abaixo do ideal, pois, segundo o diretor comercial da empresa, a mão de obra do setor ainda é um desafio. Estamos precisando contratar, porém o mercado está muito difícil, assim, adquirir novos funcionários. Então, muita gente nova que a gente tem que colocar dentro da fábrica, a gente tem que treinar, tem que ensinar, porque, vamos falar assim, não tem essa mão de obra especializada pronta.
Então nós temos que estar sempre renovando e pegando os jovens e colocando dentro da fábrica para ensinar. O setor calçadista geral aqui do país, que inclui as botas country, teve um crescimento no mercado interno. Embora os números de pares vendidos de botas country aqui no país não sejam centralizados, as fábricas de Araçatuba registraram aumento de vendas em 2025 e se preparam para um crescimento de até 50% na produção deste ano. A variedade é grande e os preços também são variados. Uma bota de couro simples pode custar R$ 300. Já o calçado com couros exóticos, como esta de elefante, chega a valer R$ 3.400. A de couro de arraia é vendida por R$ 3.000. A de tubarão custa cerca de R$ 2.000. As variedades incluem também couro de jacaré e de avestruz. Mirando no principal consumidor desses produtos, o público feminino, a fábrica investe na variedade de estilos para conquistar novos mercados. Tem bota para todos os gostos. Tem bota mais western, para aquelas mulheres que são mais do agro, que gostam de montar. Tem bota bico fino, tem bota mais social, tem bota mais estilo moderno, fashion. Nós temos o lançamento bota over, bota cano alto, na altura do joelho mais ou menos. Investimos em solados diferentes também, em estilos, brilho, apliques. Tem muitas pessoas que não compram uma bota, compram um sonho. Olha aí que legal, né? Esses couros exóticos aí para as botas. E a Copa do Mundo está se aproximando. O Brasil vai estrear no dia 13 contra Marrocos. E você já tem um palpite para a escalação do time nessa estreia? Bom, os primos Agro, claro, entraram nesse assunto. E o comentarista João tem um palpite, olha só. Alô, amigo do Primos Agro, vai começar o jogo da Seleção Brasileira do Agro. O time vem escalado num 4-3-3, começando com o camisa número 1, goleiro Granja. Nossa, esse aí é só frango, seu Eduardo. A gente tem o camisa número 2, lateral direito, Preço da Renda. Só sobe e nunca volta pra ajudar. A dupla de zaga é formada pelo zagueiro Mancozeb. Seu Eduardo, muito bom defensivamente, mas difícil demais de lidar, técnico nenhum gosta de mexer. E também pelo zagueiro 30 do 4. Esse aí, quanto mais vai chegando perto, mais medo a gente tem. Fechando os 4 homens de trás, a gente tem o lateral esquerdo Coelho. É só cruza, seu Eduardo, só cruza. A gente tem com a camisa número 8, capitão do time, Produtor Rural. Só reclama, nada tá bom. A gente tem o camisa também número 10, Agrônomo. Esse aí depende. Como assim depende? O time depende demais dele. Entendi. O trio de ataque é formado pelo ponta direita, Subsolador. Esse aí joga muito em profundidade, viu, seu Eduardo? Joga. A gente também tem pela esquerda o Ferrugem. Esse aí, se der espaço pra ele acaba com o jogo. O centroavante é o Balança de Sapata. Pesado demais, difícil de trabalhar, mas faz o serviço dele ali, eu sei. Montando todo esse time, a gente tem o técnico Tabaco. Só fumo. Time escalado, bora pro jogo. Olha aí, tem que ser eles, né? Seu Eduardo, narrador, e João, comentarista. Vamos para um rápido intervalo e no último bloco, você sabe o que é risone? É uma massa italiana feita de trigo. E a receita de hoje é risone cremoso ao molho de tomate rústico com um toque de queijo caipira. Não tem como não ficar bom. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com o momento mais saboroso do SBT Agro. A receita de hoje é com risone, que é um tipo de massa italiana feita de trigo. O risone tem o mesmo formato e tamanho de um grão de arroz e o chefe de cozinha Pedro Bagatoli vai nos ensinar a preparar um risone cremoso ao molho de tomate rústico com um toque de queijo caipira. Tudo feito em uma única panela, olha só.
E hoje eu venho do sítio do seu Cícero trazer a origem do tomate. Realmente como ele é plantado, o tempo que demora a colheita e não só isso, a qualidade do tomate produtivo em várias regiões. E aqui a gente conversando um pouquinho, eu cheguei aqui e vi uns galhos no chão e perguntando para ele se essa poda é comum. É isso mesmo, seu Cícero? É verdade, tem que arrancar quando termina o plantio, arranca tudo, joga fora, limpa a terra e faz outro plantio. Bom para colher, né? Ele madura mais bonito, qualidade. Perfeitamente. Sempre em estufa, seu Cícero? Sempre em estufa. Sempre em estufa. Produtividade em estufa? Na época das águas, na estufa. Agora na seca pode ser no tempo. E o tempo, seu Cícero? Para a produtividade do plantio, não estamos nem falando da muda, mas do plantio até a colheita do tomate. 90 dias, 120 dias, 90 dias. 90 dias, 120 dias. Então isso é para a gente entender o trabalho, né, que sempre o produtor aqui, o pequeno produtor ou o grande produtor independente tem para levar o ingrediente até a nossa mesa. Agradeço o senhor por nos explicar um pouquinho mais e agora a gente vai para a cozinha com toda certeza fazer uma receita especial aqui com o tomate do seu Cícero, que eu já uso muito até nas cozinhas industriais, né? Meu muito obrigado. E a receita de hoje é nada mais, nada menos que um risone de tomate. É isso mesmo. O risone é esse grãozinho aqui que parece de arroz, mas ele é macarrão, você encontra com facilidade no mercado, ou você pode fazer um macarrão também com molho de tomate, com queijinho caipira, no estilo que a gente vai fazer aqui. E o primeiro passo da nossa receita é cortar o tomate, lavar, óbvio, e cortar ele ao meio. Eu cortei no sentido comprido, como eu chamo, e aí agora sim, nós vamos para a panela. Uma colher de manteiga com a panela aquecida, deixa ela derreter. Com a manteiga derretida a gente já vem com a cebola picada, pimenta de cheiro, que eu gosto muito comum na comida da nossa região, e alho, todo picadinho na faca, é só deixar dourar. Com os temperos bem dourados, que é clássico da minha culinária deixar dourar bem os temperos, nós vamos vir com o tomate um por um, virado para baixo assim, ó, como se fosse para fritar os tomates também, no fundo da frigideira mesmo com os temperos. Assim que adiciona os tomates, a gente já vem com um pouquinho de caldo de legumes. Você pode utilizar a água também. E aí nós vamos deixar ele cozinhar um pouco até começar a soltar a pele do tomate. E aí agora é tirar essa pele com o auxílio do garfo, de uma pinça, porque ela sai com facilidade com o tomate bem cozido e eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. A gente pega agora com o auxílio da pinça, ó, e só puxa um pouco essa pele aqui, ó, do tomate e vai tirando. Segredo nenhum, olha isso. E aí com o tomate sem a pele, é só a gente vir, ó, com facilidade, com o garfo, ele já tá bem cozido, ó, e fazer esse molho. Segredo nenhum, a gente vai deixando ele meio pedaçudo mesmo, meio molho, que aqui nós vamos cozinhar o nosso risone. Então aqui, direto na panela, como eu falei, tudo em uma panela só. Olha que coisa linda, esse macarrão de arroz super maravilhoso. E agora aqui é dar o ponto dele, mexendo sem parar, e depois a gente vem com a finalização do manjericão, um queijinho, mas já dá para entender o sabor que tá nessa panela. É que é como eu falei, secou um pouco o caldo do tomate, coloca um pouquinho do caldo de legumes, vai mexendo até dar o ponto do grão do risone. O importante é você cozinhar bem, agregando o sabor do tomate e dos temperos nessa massa que nós estamos fazendo. Com o grão do nosso macarrão já no ponto, eu vou finalizar com um queijinho caipira. Você pode finalizar com um queijo parmesão. E eu não coloquei nada de sal, vou adicionar uma pitadinha de sal. Um pouco de queijo curado, bem curado, um queijinho bem saboroso da nossa terra. E lógico, aqui também eu vou colocar, para dar um frescor, para dar um sabor a mais, um pouco de manjericão picado. Se você quiser só colocar a cebolinha, pode ser também, que eu vou adicionar manjericão e um pouco de cebolinha. E é só mexer, para ficar bem cremoso, para derreter esse queijo, para dar o sabor, para ficar no ponto de sal, e aí sim a gente poder provar essa delícia. Dá uma olhada, a gente vai dar aquela salteada para ficar mais cremoso ainda, coisa linda.
para finalizar, esse risone de tomate. E se você já tinha visto, deixa aí nos comentários, marca a gente, tira foto, se você nunca tinha visto, principalmente para motivar sempre o nosso trabalho. E tá pronto, pessoal. O brilho, cremosidade, sabor incrível. Vamos colocar no prato e vamos degustar. Ó. E as imagens das redes sociais de hoje, quem enviou foi minha cunhada, Silvia Torquato, lá de Jabuticabal. Ela falou, mostra minha parreira de uva lá no seu programa. E eu falei, só mandar as fotos. E tá aí, ó. Realmente, o quintal é lindo ali. Ela plantou uma parreira de uva Niágara e embaixo colocou um viveiro de orquídeas com várias espécies, além de outras flores e plantas. Olha que local bonito e aconchegante para tomar um cafezinho, almoçar embaixo dessa sombra aí. E tem mais, ela instalou um bebedouro que atrai beija-flores, deixando o local ainda mais acolhedor e especial. Tá aí, dona Silvia, parabéns por cultivar a vida e proporcionar esse contato com a natureza para toda a família. E se você também quiser nos enviar alguma foto do seu quintal, da sua produção, sua lavoura, é só mandar no nosso WhatsApp. O telefone é o 16 99641 6756 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. E com essa energia boa, a gente encerra o nosso SBT Agro Interior. Direto aqui de Ribeirão Preto, nossa missão é conectar você com a força que vem do campo. Do pequeno sítio às grandes lavouras, da nossa autêntica cultura caipira aos rumos do mercado internacional. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E fica o convite. No próximo final de semana, a gente se encontra para cultivar mais informação e o melhor do agronegócio na sua TV. Um grande abraço e até lá!